onde toda essa religiosidade, espiritualidade, cultura grega estavam e eram abundantes, mas que tinha uma comunidade judaica também, e a igreja era formada tanto por esses judeus quanto pelos gentios, que juntos formavam a igreja de Cristo. Judeus e gentios que lutavam, que viviam contra o paganismo, contra a idolatria que havia em Éfeso. E Paulo diz que não cessa de dar graças por essa igreja. Ou seja, que ele agradece continuamente, que a gratidão contínua em seu coração. Imagine, Paulo estava preso, tinha uma enorme incerteza do futuro, mas está celebrando frutos reais de regeneração, não profissões de fé vazias, mas pessoas transformadas, fé visível, amor que atinge a todos. Paulo na prisão se alegrava com isso, porque ele estava vendo os frutos do Evangelho. Como ele mesmo chega a dizer, eu estou preso, né? Paulo fala em algemas e preso, mas o Evangelho nunca esteve preso, porque o Evangelho continuou se propagando, mesmo quando Paulo estava preso. E essa gratidão, irmãos, não é casual, é um combustível de Paulo para a própria intercessão. Ele diz, olha, não cesso de dar graças por vocês e menciono vocês em minhas orações. Como eu disse, em Éfeso, onde a cultura que era idólatra tentava diluir a fé, no meio dessa cultura, Paulo via evidências vivas do poder de Cristo, dando fé, unindo o povo, dirigindo o povo, sustentando o povo de Deus. Paulo começa esse trecho que nós estamos lendo. Primeiro ele faz, e é interessante, né, que há essa parte aqui poderia muito bem ser o início da carta, mas Paulo primeiro quis apresentar a sua concepção de que as bênçãos espirituais estão sobre os efésios, para depois dizer o que ele pensa da igreja, o que ele vê da igreja, o que ele entende da igreja, porque isso é secundário diante daquilo que a igreja é. Primeiro Paulo identifica a igreja: vocês são eleitos, vocês foram redimidos e vocês são selados pelo Espírito Santo. E agora eu, sabendo disso, também tenho ouvido falar sobre vocês, e o que eu ouço falar de vocês é que vocês são uma igreja com uma fé visível e um amor que tem atingido judeus e gentios no meio de uma cidade idólatra. Olha que interessante, essa apresentação aqui parece meio fora de ordem. Muito bem poderia estar lá no início, dizendo, olha, eu tenho ouvido falar isso de vocês, e vocês têm sido isso porque Deus elegeu vocês, porque Deus redimiu vocês, porque deu o Espírito Santo. Mas Paulo coloca as coisas nos seus devidos lugares, dizendo, ó, por causa disso é que vocês têm vivido fé e vocês têm vivido esse amor. E aqui há uma alegria enorme de Paulo, alguém que estava preso. E não é uma alegria, aquela alegria falsificada ou aquela alegria superficial. Paulo diz, olha, eu não me canso, eu não cesso de dar graças por vocês, de mencionar vocês nas minhas orações. Paulo era um homem experiente. Paulo era um homem que já tinha plantado muitas igrejas, que já tinha visto muita coisa acontecer, que já tinha experimentado praticamente de tudo na sua carreira diante do Senhor, e ele ainda consegue se alegrar, mesmo ele estando preso, mesmo ele tendo um futuro incerto, ele consegue se alegrar com aquilo que Deus está fazendo no meio da igreja. E aqui tem, irmãos, uma primeira aplicação para as nossas vidas: alegre-se com o agir de Deus sobre a igreja. Nós precisamos aprender a nos alegrar, a ver as coisas boas que Deus tem feito, a ver aquilo que Deus já tem realizado, a conseguir enxergar que Deus tem trabalhado na vida de cada um de nós, moldado cada um de nós, edificado as nossas vidas, conduzindo-nos na fé para que nós possamos viver para Ele. E isso deveria produzir alegria em nosso coração. Nós deveríamos nos alegrar, nós deveríamos, como diz Paulo, dar graças sem cessar e lembrar dos irmãos em nossas orações. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está dizendo, olha, quando eu ouço falar de vocês, eu ouço de fé e de amor. Isso alegra o meu coração e me motiva a orar ainda mais por vocês. Paulo depois vai explicar pelo que ele orava, mas aqui a grande e primeira lição para nós é que a gente deve aprender, ou lembrar, melhor ainda, né? Nos lembrar de ter o nosso coração alegre por aquilo que Deus está fazendo. Existem coisas, irmãos, que você está vivendo hoje, que você orou por elas há algum tempo atrás. Existem coisas que você está experimentando hoje que são fruto da sua própria oração.
do próprio cuidado, da própria bênção de Deus sobre a sua vida. Muitas realidades que você vive hoje, que são talvez para você comuns, já foram um dia motivo de oração. Muitas pessoas que estão aqui, ou pessoas que participam aqui da nossa comunidade de fé, são fruto de oração de outras pessoas, de maridos, de esposas, de filhos, de pais, são fruto de oração. E nós precisamos nos lembrar de nos alegrar, porque Deus fez isso, porque Deus realizou essas coisas, porque Deus ouviu as nossas orações, porque Deus mudou realidades, transformou vidas, transformou famílias, transformou futuros, nos deu aquilo que às vezes nós sonhávamos. Nossa igreja está cheia de criança, a gente está quase alugando outro imóvel para a creche Eclésia, está cheio de criança. Hoje a gente ficou sabendo que está vindo mais uma, a Sofia, filha do Fábio e da Grace. E os pais que têm filhos homens bebês já se animaram todos, né? Falaram, aleluia, porque só tinha menino nessa igreja. 5, 6 bebês nós temos entre nós. Olha que coisa boa, irmãos. Quantos desses bebês eu ouvi os pais dizerem, nós estamos orando por um filho, e agora eles estão aí. E nós esquecemos disso. Na hora de orar a gente só lembra das nossas encrencas, dos nossos problemas, das nossas dores. E a gente não consegue lembrar de agradecer, Senhor, o que o Senhor está fazendo no nosso meio é grandioso, é espetacular, a gente nunca imaginou. É claro que a gente quer mais, é claro que a gente sonha com mais, é claro que a gente é eternamente insatisfeito. A gente está sempre querendo mais. Quando a gente alcança alguma coisa, a gente já está pensando na próxima meta. Nós estamos igual aquela lá que não traçou a meta, mas dobrava a meta. A gente está sempre fazendo isso, a gente não tem meta, mas está sempre dobrando ela. O Fernando gosta dela, doidado. Mas esse é outro assunto. Pare para pensar, irmãos, quantas vezes nós estamos deixando de louvar a Deus pelo que Deus tem feito. Às vezes a gente está, por causa da imperfeição do que a gente tem, deixando de exaltar a Deus por aquilo que Ele nos deu. É verdade, a pessoa talvez por quem você orou ainda não é perfeita, mas Deus já está trabalhando, já começou o trabalho. E se tem uma coisa que a gente tem certeza, que aquele que começou a boa obra em nossa vida vai completá-la. Por isso é motivo de louvor, porque Ele já começou, Ele já fez, já está fazendo. Irmãos, que Deus nos dê graça para que a gente lembre de louvar o Senhor, de agradecer ao Senhor, de reconhecer no Senhor aquilo que nós temos recebido, e o que Deus tem feito por nós como igreja, por nós como família, por nós como seus filhos, para que essa lição de Paulo, no meio do seu sofrimento, ele conseguia se alegrar, porque ele via o que Deus estava fazendo, ele via a palavra que ele anunciava se tornando realidade na vida daqueles homens, sonhos que talvez ele teve enquanto pastor da igreja de Éfeso, ali sendo concretizados, sendo vistos claramente. E Deus nos dê graça para que a gente possa se alegrar com aquilo que Deus tem feito sobre a sua igreja. Mas o texto continua, dos versículos 17 até o 19, Paulo, até o início do 19, Paulo diz assim: peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que na carta aos Efésios ele usa esses adjetivos e essas qualificações mais longas, né? Ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Está bem claro. Por que Paulo está fazendo isso, irmãos? Porque Paulo está lidando com uma cidade repleta de deuses, onde só, por exemplo, a própria Diana, que é a Ártemis, era conhecida de uma forma, com um nome ou por outro, dependendo se estava falando com os romanos ou com os gregos. E ele está deixando claro aqui, o que Paulo está fazendo aqui não é só um exagero, não é só uma questão de elaborar, de embelezar o texto, ele está deixando claro de quem ele fala. Para Paulo não há outra realidade, há o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da glória. E a oração de Paulo é: peço a Deus que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Paulo faz 3 pedidos, buscando que o Senhor conceda 3 realidades diferentes, que eles entendam, que eles saibam, que eles compreendam,
Ele diz para que saibam a esperança da vocação, para que saibam qual é a riqueza da glória, para que saibam qual é a suprema grandeza do seu poder. E ele faz 3 pedidos. Ele pede sabedoria, ele pede revelação e ele pede iluminação. E claro que todas essas 3 palavras estão muito conectadas umas com as outras e elas se confundem muitas vezes. Mas a ideia de sabedoria, Sofia no grego inclusive, é um insight prático divino. Revelação, e a palavra aqui é o Apocalipse, é uma ideia de um desvendamento sobrenatural, de algo que Deus está mostrando. E a ideia de iluminados aqui, de iluminação, ela tem conexão com Éfeso, porque está evocando aqui essa escuridão espiritual dos efésios, que estavam imersos nos mistérios ocultos da deusa Ártemis. É a clareza do Evangelho em Cristo Jesus. É isso que Paulo está pedindo. Sabedoria é o conhecimento iluminado pela verdade de Deus. Conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Nós conhecemos muita gente que conhece muito, mas que não é sábia. Sabedoria é o conhecimento iluminado pelas verdades de Deus, fundamentado pelas verdades de Deus, estabelecido pela verdade de Deus. Isso é a sabedoria. O Dr. Russell Shedd, ele dizia que a sabedoria representa olhar para a vida com os olhos de Deus, perceber o que Deus está fazendo e depois se envolver nisso. Preste atenção nisso. É o conhecimento, mas eu olho para o que Deus está fazendo com isso que eu conheço, com essa realidade que eu conheço, entendo o que esse conhecimento, como esse conhecimento se conecta ao que Deus ensina, e aí então eu me meto nisso, e aí então eu vivo isso. É o conhecimento iluminado pela verdade de Deus. Isso é sabedoria. A revelação, e talvez esse termo aqui seja importante a gente deixar ele claro, né? Paulo não está falando aqui da prática de buscar novas revelações, a parte das revelações que o próprio Deus já deu, a parte das Escrituras. Ele não está falando que os crentes também devem buscar outras fontes de conhecimento da vontade de Deus, que não sejam as Escrituras. O espírito de revelação quer dizer conhecer a Deus como Ele mesmo se revelou nas Escrituras, não por qualquer outra experiência. De novo, esse pedido do espírito de revelação está conectado à realidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade que vivia religiões de mistério, religiões de gnoses, de um conhecimento que era oculto, que era dado a poucos, que dependia de poucos. Isso fazia com que essa religião fosse aquilo que os líderes decidiam que ela era. Tem muito disso no Evangelho. Quando líderes decidem que tais realidades existem, mesmo sem estar nas Escrituras, e ensinam isso, e aquela igreja passa então a experimentar isso, porque receberam do seu líder e creram no seu líder aquilo como verdadeiro. Isso lá no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, depois vai se transformar no que a gente conhece como gnosticismo. E o gnosticismo é a ideia de uma revelação oculta, normalmente por trás dos textos claros da Bíblia havia revelações ocultas, e revelações essas que só eram conhecidas por alguns poucos iluminados, algumas pessoas que tinham algum tipo de conexão especial com Deus, conexão espiritual superior a outros com Deus. E Paulo sempre disse que isso não existe, que nenhum cristão tem nenhum tipo de relação especial com Deus que outro cristão não tenha. Todos os cristãos têm acesso às mesmas realidades, e o que Paulo está dizendo isso. Eu quero que você conheça a revelação, ou seja, eu quero que você conheça quem Deus é, como Ele mesmo se revelou, não como líderes estão pintando, não como outras pessoas estão declarando, não como outras pessoas estão experimentando, mas como o próprio Deus se revelou. O que eu quero é que você saiba da revelação, e a revelação que está nas Escrituras, a revelação que Deus mesmo fez de si mesmo. Não aquela que dizem sobre quem Deus é, não aquela que é ensinada, mas aquela que o próprio Deus deu. Olha que belo, Paulo está dizendo assim, olha, eu quero que vocês não conheçam Deus diferente daquele que Ele é. E para vocês conhecerem esse, vocês precisam conhecer a revelação que o próprio Deus fez de si mesmo. Se fosse hoje,
essa frase de Paulo seria assim: eu quero que vocês conheçam as Escrituras, quero que vocês conheçam a Bíblia, eu quero que vocês conheçam o Deus que está lá, não o Deus que está no imaginário, não o Deus que está nas experiências, não o Deus que está nos contos, mas o Deus que está na Bíblia. É esse Deus que eu quero que vocês conheçam. É isso que Paulo diria se fosse hoje. Mas ele fala também que ele pede que Deus ilumine os olhos do coração. A ideia de iluminação aqui é a compreensão como fruto do conhecimento salvador. Isso é iluminação. O que nós temos hoje sobre quem Deus é iluminação. Porque Deus já está revelado. Não tem mais nada para conhecermos de Deus, exceto aquilo que já está revelado. O que cabe a nós conhecermos de Deus, Deus revelou. O que nós podemos conhecer do caráter de Deus, Deus revelou nas Escrituras. O que nós podemos conhecer dos planos e propósitos de Deus, Ele revelou nas Escrituras. O que nós podemos conhecer sobre o que Deus faz, como faz e que fará, é o que está nas Escrituras. Nós já temos revelação. O que nós precisamos é iluminação. E eu quero contar aqui uma história que talvez ilustre bem para você. Talvez alguns de vocês conheceram um homem chamado Jô Soares. Jô Soares era um humorista, um camarada inteligentíssimo, mas ele fez por muitos anos um programa que era um programa de entrevista, um talk show, um modelo muito americano de programa, e ele fez isso por muitos anos. E eu amava aquele programa, porque ele era inteligentíssimo, ele levava pessoas inteligentes, era 11h30 da noite, era a desculpa perfeita para eu dormir tarde quando eu era jovem. E aí então eu assisti muitos programas e muitas vezes eu vi ele falando da Bíblia com um conhecimento que me encantava, que me surpreendia. E eu ficava perplexo com aquilo, eu olhava e dizia: mas que conhecimento! E ele falava de textos, de histórias, de passagens, e alguns dos livros deles têm histórias conectadas com as Escrituras também, mas ele falava daquilo como alguém que leu a Bíblia, como se lê um livro, e que se conta a história como um livro. O conhecimento do Jô Soares era enorme, mas o que Paulo está dizendo aqui é que a oração dele é que nosso coração seja iluminado, ou seja, que esse conhecimento seja experimentado, que esse conhecimento produza uma compreensão que só existe no coração de quem foi regenerado. Eu quero dar outros 2 exemplos disso. Primeiro, Paulo mesmo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Ou seja, o homem não regenerado, ele é incapaz de uma compreensão daquilo que Deus revelou de si mesmo. É por isso que, mesmo tendo a Bíblia, mesmo pessoas lendo a Bíblia, muitas pessoas não regeneradas interpretam erroneamente e distorcem aquilo que as Escrituras ensinam, porque o homem natural não consegue compreender. Mas tem uma outra história na Bíblia. Jesus se encontrou com um homem chamado Nicodemos. Esse Nicodemos era mestre da lei, era alguém que estava interessado em conhecer Jesus, em saber quem era Jesus. E aí então ele vai a Jesus e começa primeiro a dizer a Jesus: olha, você é mestre, ninguém pode saber o que você sabe se não for mestre e tal e tal. Mas Jesus responde para ele dizendo assim: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está dizendo é: você conhece muito, mas você não compreende, porque só é possível compreender se você nascer de novo. E aí Jesus, quando começa a falar sobre nascer de novo, Nicodemos fala: como é que é isso? Pode alguém voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse: olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E o que Jesus está dizendo ali é que, por mais conhecimento que qualquer pessoa tenha, é a iluminação do Espírito que produz a compreensão daquilo que é o conhecimento. Enquanto a sabedoria é o conhecimento iluminado pela verdade de Deus, a iluminação é o conhecimento que produz compreensão daquilo que é a verdade de Deus. O conhecimento ele pode produzir sabedoria quando iluminado pelo Espírito de Deus, e o conhecimento produz compreensão, ou se transforma em compreensão quando iluminado pelo Espírito de Deus. Perceba a importância disso, irmãos. Paulo está dizendo: eu oro para que vocês tenham sabedoria, ou seja, para que vocês
tenham o conhecimento iluminado pela verdade de Deus. Que vocês tenham revelação, que vocês conheçam Deus como Ele é, como Ele mesmo se revelou, como Ele mesmo se apresentou. E eu oro para que vocês sejam iluminados, ou seja, para que esse conhecimento, essa sabedoria se tornem em compreensão de quem Deus é. Deus se revelou, Deus deu conhecimento, Deus deu sabedoria, e que tudo isso seja transformado em compreensão, para que aí sim, com essa compreensão, ele diz aqui, vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Paulo está falando contra o gnosticismo aqui, contra cultos pagãos, contra outros deuses. Ele vai contrastar esse conhecimento superficial, supostamente misterioso, dado a poucas pessoas, com o conhecimento pleno que está disponível em Jesus Cristo a todos os cristãos. Por isso ele ora para que os cristãos recebam isso. Uma coisa, irmãos, é conhecer a respeito de Deus, outra bem diferente é conhecer a Deus. São coisas diferentes. É possível alguém ter lido as Escrituras, ter boa memória e citar muito. Eu lembro que eu fiz uma viagem missionária uma vez pelo Rio Amazonas, e eu tive a infelicidade de conhecer um rapaz cuja a grande habilidade é decorar versículos bíblicos. E esse abençoado ficou 1 hora do meu lado, encavalando um versículo bíblico atrás do outro. E ele conectava um versículo com o outro, e um com o outro, e 1 hora, e eu orando, dizendo, Senhor, como é que eu posso dizer para esse camarada sair daqui sem que isso seja falta de educação? Como eu não consegui a resposta, eu fiquei 1 hora ouvindo ele. E ele citou dezenas e dezenas, e é belo, eu confesso que é admirável, eu não fiquei chateado, fiquei cansado, porque os versículos não diziam nada, só eram conectados. Tem tanta gente assim, irmãos, usando versículos bíblicos soltos, e um atrás do outro, e versículo em cima de versículo, mas nada disso é fruto de vida, nada disso é fruto de relacionamento, nada disso é fruto de nada, é só o versículo que foi lido. Uma coisa é conhecer sobre Deus, a respeito de Deus, outra coisa é conhecer Deus, são coisas diferentes. Fernandes Dias Lopes, sobre esse versículo, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, que o ateu diz que não há Deus para se conhecer. O agnóstico, diz que há Deus, se há Deus, ele não pode ser conhecido. Mas Paulo encontrou Deus na pessoa de Jesus e entendeu que o homem não pode conhecer nem a si mesmo sem o verdadeiro conhecimento de Deus. Nós só nos conhecemos a nós mesmos quando nós conhecemos o Deus verdadeiro. E nós só conhecemos Deus quando nós somos regenerados. E na regeneração, o nosso coração pode ser iluminado, é iluminado pelas verdades de Deus. Conhecimento de Deus, irmãos, é a própria essência da vida eterna. Conhecer a Deus pessoalmente é salvação. Conhecer a Deus progressivamente é santificação. E conhecer a Deus perfeitamente é glorificação. A essência da eternidade é conhecimento. Conhecimento de quem Deus é. Conhecimento que é transformado em sabedoria e que é iluminado pelo Espírito. Paulo reúne 3 grandes verdades aqui que ele deseja que os crentes saibam. E o resumo disso que Paulo diz aqui é que ele está dizendo que eu oro para que vocês conheçam o chamado de vocês, a vocação de vocês, para serem homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Senhor. Essa é a vocação de vocês. Eu oro para que vocês saibam a herança de vocês, que vocês tenham o reino eterno, a vida eterna prometida como herança, como co-herdeiros com Cristo da herança que Deus tem para os seus filhos. E eu quero que vocês conheçam o poder de Deus, poder que ressuscitou a Cristo, poder que governa sobre todas as coisas, poder sobre nós os que cremos. E só alguém que nasceu de novo pode conhecer sua vocação, sua herança e o poder do seu Deus. Aqui é outra aplicação para nós, irmãos. Busque diariamente a iluminação dos olhos do coração. E como é que nós fazemos isso? Estando com Deus, gastando tempo com sua palavra, gastando tempo na sua presença,
gastando tempo meditando sobre Ele, pensando sobre Ele, refletindo sobre Ele, gastando tempo com Ele. É assim que os nossos olhos são iluminados. Nossos olhos não são iluminados como passe de mágica. Nossos olhos são iluminados à medida que nós vamos conhecendo, e o Espírito Santo vai transformando esse conhecimento em sabedoria, e vai transformando esse conhecimento em compreensão. Isso é o fruto da iluminação. O fruto da iluminação é a compreensão. O fruto da iluminação é o próprio Espírito agindo sobre nós. Por fim, versículos 19 em diante o texto diz assim: segundo a eficácia do seu poder, Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Esse poder, e a palavra grega aqui é energia, né? Interessante essa palavra, né? Mas a ideia de energia, que é uma energia eficaz, que vem de Deus. Esse poder de Deus é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Nesse trecho que nós lemos, Paulo vai ecoar o Salmo 110, vai falar sobre assentar à direita de Deus. Ele vai ecoar Daniel 7, que vai falar de principados, potestades, de forças espirituais subjugadas. Ele vai olhar para toda a história e vai dizer: olha, em Cristo, Cristo ressurreto é o cumprimento, a mostra maior do poder de Deus. Em Roma, onde César era o Senhor dos senhores, para os romanos, onde César era o Senhor dos senhores, Paulo está proclamando: Cristo reina acima de tudo, reina agora e reina para sempre. E olha que interessante, ele está dizendo que a igreja, que é o corpo, recebe a plenitude de Cristo, a mesma plenitude que enche o universo, que ressuscitou a Cristo, é a plenitude que está na igreja. Por isso que eu comecei essa mensagem dizendo que nós temos tanta informação, mas muitas vezes essa informação é tão superficial quanto o rolar do nosso Instagram. Quando você rola o feed da sua rede social, seja ela qual for, o que você está fazendo ali é consumir superficialidade. Tem 30 segundos, 1 minuto, e sempre com a vantagem ainda de 1 minuto ser tão longo que a gente pode passar. Tudo é superficial, não tem nada de profundo ali. E muitas vezes a nossa espiritualidade se transforma tão superficial quanto o feed das nossas redes sociais. E a gente não percebe. E o que Paulo está dizendo aqui para a igreja é: olha, igreja, o poder de Deus que está sobre a igreja, ele foi dado à igreja para ser o cabeça. Por quê? Olha, preste atenção nisso. Olha o que esse texto diz: sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o Pai deu Cristo à igreja. Igreja essa que é seu corpo, que é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Sabe o que Paulo está dizendo? Igreja, não se contente com a superficialidade, porque a plenitude que enche o universo habita na igreja. É o cabeça da igreja, dirige a igreja, governa a igreja, reina sobre a igreja. Se contentar com uma vida espiritual superficial é deixar de experimentar tudo aquilo que Deus preparou para você. Jesus não é um líder distante, irmãos. Jesus é o cabeça soberano. Não só o cabeça, não só que governa, mas que enche-nos, que nos enche com o seu poder, com sua plenitude. Lembre-se disso. E aqui há uma outra lição para nós: submeta-se diariamente à soberania de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Se você quer viver debaixo do governo do cabeça da igreja, alinhe suas decisões, alinhe suas expectativas, alinhe seus desejos à autoridade de Cristo, a autoridade que Ele tem sobre
todos os poderes terrenos e espirituais. Se submeta a essa soberania para viver a plenitude. Nós não vivemos a plenitude à parte do cabeça, nós vivemos a plenitude como corpo dessa cabeça. Imagine você já viu tantos filmes onde a cabeça é decepada? O que acontece ali? Obviamente que tanto um quanto o outro não podem existir separados. Agora imagine-nos como o corpo de Cristo. Se separados da cabeça, o que temos? Não temos nada, não temos vida, não temos governo, não temos nem nada, nós temos morte separados da cabeça, mas conectados à cabeça. A cabeça, e não é qualquer cabeça, é aquela cabeça a quem Deus sujeitou todas as coisas aos seus pés. Os pés são parte do corpo. Perceba isso, Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo. Quem são os pés de Cristo? Parte do corpo de Cristo. A igreja, ela foi estabelecida para ser uma realidade poderosa, de transformação de vidas, de vida, de plenitude de vida, de grandeza diante do Senhor. Não estou falando dessa megalomania de sermos gigantes, mas de vivermos profundidade, de vivermos plenitude, de vivermos completude de Cristo sobre nossas vidas. Submeta-se a essa soberania, alinhe suas decisões, expectativas, sonhos, vida ao governo daquele que reina sobre tudo. Eu quero terminar te lembrando algumas realidades que esse texto nos ensina. Primeiro, agradeça incessantemente pela fé e pelo amor visíveis ao seu redor, orando como Paulo pela igreja. Em segundo lugar, peça a revelação espiritual para você compreender a esperança, a herança, o poder que são seus em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, exalte Cristo como cabeça soberana, vivendo submisso à sua plenitude, plenitude que enche todas as coisas. O que Paulo está dizendo aqui, olha, eu oro para que vocês como igreja, que têm vivido em fé e em amor, encontrem a plenitude da profundidade do Evangelho. Não apenas aquele conhecimento que arranha a superfície, mas a profundidade de um relacionamento que transforma, que sustenta, que motiva, que dirige. Uma profundidade daqueles que pertencem a Cristo e que vivem diante de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo. O Senhor nos dê graça, irmãos, para que o maior desejo do nosso coração seja a profundidade em Cristo, seja a plenitude em Cristo. O próprio Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida. E uma das boas traduções sobre o restante desse verso é: e a vivam plenamente, ou seja, a vivam em plenitude. Algumas versões dizem: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa abundância, a ideia de abundância é a ideia de plenitude, de você estar tão cheio de Cristo, tão completo por Cristo, tão pleno de Cristo, que isso vai ser a abundância da sua vida. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que o nosso sonho seja essa plenitude, essa profundidade, essa grandeza que Cristo estabeleceu para a igreja, para que Ele como cabeça possa reinar sobre nós, e nós como corpo possamos experimentar toda a grandeza e beleza que esse corpo tem nos dado. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela grandeza da tua igreja e lamentamos pela nossa incapacidade de compreender quão grandiosa é a tua igreja diante do Senhor e quanta riqueza há para nós diante do Senhor. Conhecimento, sabedoria, compreensão, revelação de quem o Senhor mesmo é. Quanta riqueza está disponível à tua igreja. É a nossa oração que o Senhor não nos permita viver apenas arranhando a superfície, mas nos conduza, Deus, à profundidade que há no Senhor, no teu Evangelho, na revelação que o Senhor mesmo fez de si. Nós possamos viver diante do Senhor plenamente,
como o Senhor mesmo declarou que veio para que nós tivéssemos vida e a vivêssemos plenamente. Que essa plenitude possa alcançar-nos, alcançar a tua igreja e ajudar-nos a viver todas as experiências que o Senhor tem para cada um de nós, diante do Senhor, da tua graça, da tua bondade, da tua verdade, de forma que nossa vida seja edificada e teu nome glorificado, e nós possamos passar por essa vida experimentando tudo aquilo que está diante de nós, no Senhor, no nosso Salvador, no nosso Cristo e Redentor. E que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.